Amós 8. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? Eu respondi: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus, e muitos serão os cadáveres, e em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova, para vendermos o grão? E o sábado, para expormos o trigo, diminuindo a medida, e aumentando o preço, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso não estremecerá a terra? E não chorará todo aquele que nela habita? Certamente se levantará ela toda como o Nilo, e será agitada, e diminuirá como o Nilo do Egito. E sucederá, naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, porei saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: Pela vida do teu Deus, ó Dan, e pelo caminho de Berseba, esses mesmos cairão, e não se levantarão mais. Amós capítulo 8, o juízo de Deus e o clamor por justiça, uma lição atemporal. Contextualização de Amós capítulo 8. O livro do profeta Amós é uma mensagem contundente de juízo contra Israel, escrito durante o reinado de Jeroboão II. Amós denuncia a opressão social, a idolatria e a falsa religiosidade que dominavam o povo. O capítulo 8, em especial, retrata o anúncio de Deus acerca do fim iminente. Ele utiliza uma imagem simbólica, um cesto de frutas maduras, para ilustrar a proximidade do juízo divino. 3 pontos principais emergem desse texto: a corrupção moral e social, o silêncio de Deus, fome espiritual, e o chamado para arrependimento e justiça. 1. A corrupção moral e social, vós que esmagais os pobres. Aplicabilidade. A mensagem de Amós é clara: Deus não ignora a injustiça social. O capítulo descreve aqueles que exploram os pobres, manipulam as balanças, e têm um coração voltado somente para o lucro. Essa denúncia ecoa até hoje, quando observamos a desigualdade e as práticas desonestas no mundo moderno. Para nossa vida, esse ponto nos desafia a avaliar nossas atitudes em relação ao próximo. Estamos promovendo justiça, compaixão e honestidade? Ou estamos cegos, buscando apenas nossos interesses? Devemos refletir sobre o uso do poder e da riqueza que Deus nos confiou. Praticar a bondade e lutar contra a corrupção são deveres cristãos. A maneira como tratamos os menos favorecidos revela nosso verdadeiro caráter espiritual e será um fator decisivo no juízo de Deus. Lembre-se, a fé autêntica é aquela que se manifesta em ações concretas de amor ao próximo. Deus vê cada atitude nossa, e Ele é o defensor dos oprimidos. Se você está gostando deste estudo e acredita que pode abençoar outras pessoas, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe também com quem precisa ouvir essa mensagem. 2. A fome da palavra de Deus. Haverá fome, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aplicabilidade. Amós declara que um tempo viria em que o povo buscaria desesperadamente ouvir a palavra de Deus, mas não a encontraria. Esse silêncio divino é o resultado da rejeição contínua à verdade e do endurecimento do coração. Nos dias de hoje, vivemos em uma era de abundância de informação, mas de escassez espiritual.
A distração com o mundo, o materialismo e o desprezo pela Bíblia têm afastado muitos do conhecimento genuíno de Deus. Quando ignoramos a voz do Senhor repetidamente, podemos nos encontrar espiritualmente vazios e incapazes de discernir sua vontade. Como evitar isso? Devemos buscar diariamente a palavra, permitir que ela transforme nosso coração e nos direcione em todas as áreas da vida. Cultivar uma vida de oração, estudo bíblico e obediência é a chave para não vivermos uma fome espiritual. Lembre-se, Deus deseja falar conosco, mas cabe a nós ouvir e responder. 3. O chamado ao arrependimento e justiça, o fim virá. Aplicabilidade. O simbolismo do cesto de frutas maduras revela que o pecado de Israel havia alcançado seu limite. O juízo era inevitável porque o povo não se arrependeu nem mudou suas práticas injustas. Essa mensagem nos alerta para o fato de que Deus é paciente, mas sua justiça é certa. O pecado não pode permanecer impune eternamente. Devemos enxergar o chamado ao arrependimento como uma oportunidade preciosa. Hoje, Deus nos convida a abandonar os caminhos errados e buscar uma vida de santidade e integridade. Isso envolve corrigir injustiças, reconciliar relações quebradas e alinhar nossas vidas aos princípios divinos. Quando reconhecemos nossos pecados e nos voltamos para Deus, encontramos perdão, graça e uma nova chance de viver em comunhão com Ele. Conclusão. O capítulo 8 de Amós é um forte alerta de que Deus vê todas as nossas ações e espera que seu povo viva com justiça e retidão. Devemos rejeitar a corrupção, buscar intensamente sua palavra e nos arrepender de nossos caminhos pecaminosos. Este estudo nos desafia a ser instrumentos de transformação neste mundo. Não ignore a voz do Senhor, ouça-a hoje e haja. Se este estudo tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem. Seu apoio nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Não perca tempo, responda ao chamado do Senhor agora.